Queria saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor. Hoje vamos tratar desse tema, casamento. É muito comum encontrarmos pessoas que em um determinado tempo de vida conjugal venham a se perguntar: eu fiz a coisa certa? É essa a vida que eu queria para mim? Poderia estar vivendo uma outra realidade se tivesse feito tudo diferente? Talvez você já tenha as respostas para estas perguntas, mas o fato é que você se casou. Nós sabemos que a vida a dois, que o relacionamento conjugal é cheio de altos e baixos. Afinal de contas, são duas pessoas diferentes, vieram de famílias que tiveram criações totalmente diferentes uma da outra e de repente se casam e precisam conviver juntos. Mas aí você pensa que, apesar da crise, você gostaria de mudar o quadro que você está vivendo agora. E como fazer isso? Vamos ver então o que nos diz a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Vamos ver, meus irmãos, no livro de Amós, no capítulo 3, no versículo 3, diz assim: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Ou seja, se não tiverem compromisso de andar juntos, se não estiverem comprometidos e se não estiverem com objetivos em comum, se torna praticamente impossível, não é mesmo? Se o casal não tiver como foco, como meta da sua vida a dois, do seu relacionamento, comprometimento mútuo e objetivos em comum, as coisas se complicam e surgem muitos conflitos, meus irmãos. Então, vamos para a palavra do Senhor. Vamos procurar o socorro para isto, para a crise do casamento, na palavra de Deus. Primeiramente, meus irmãos, vamos ver lá em Mateus, no capítulo 12, no versículo 25, que diz assim: toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E então, casa dividida, meus irmãos, contra si mesma não subsistirá. Como pode duas pessoas estarem vivendo juntas com objetivos opostos? Cada um quer uma coisa. Consequentemente, gerará muitos conflitos, não é mesmo? O que fazer então? Essa é a primeira pergunta que vamos fazer. O que fazer então diante desse conflito e diante dessa crise? Vamos para os conselhos da palavra de Deus. O primeiro conselho: ter a Bíblia como único pilar, ou seja, como única regra e base para seu relacionamento conjugal. O segundo, criar o objetivo de um compromisso com Deus, atentar para a palavra de Deus. Vamos citar um exemplo: Adão e Eva. Os dois não consideraram a regra de Deus. O que eles fizeram? Eles desobedeceram. E as consequências foram desastrosas, não é mesmo? Ignorar o que Deus ordena é o primeiro passo para o fracasso conjugal. Eu pergunto: como você acha que Deus vê o seu conflito conjugal? Você acha que seu relacionamento conjugal se enquadra nas regras bíblicas?
Isso é um ponto muito importante a se analisar. A Bíblia diz assim: examine-se o homem-se a si mesmo. Meus irmãos, no relacionamento conjugal, ele é um relacionamento a dois. É necessário que, à luz da Bíblia, tanto o esposo como a esposa venha fazer o seu autoexame. Por que está gerando tanto conflito, tanto desentendimento, tanta discussão? Geralmente, cada um vai apontar o erro do outro e não olhar para o seu próprio. Na maioria das vezes, é isso que se faz. Mas não é assim que a Bíblia ensina para nós, para cada um de nós que somos cristãos. Examine-se o homem-se a si mesmo. Então, meus irmãos, a esposa deve se analisar quais os pontos que ela precisa ajustar, se enquadrar na Bíblia, o papel da esposa. Da mesma forma, o marido, o esposo, deve examinar-se a si mesmo e procurar ver os pontos que ele não está se enquadrando dentro da palavra do Senhor. Isso é muito importante observarmos, meus irmãos. Vamos agora para um terceiro conselho. Os dons devem estar dispostos a submeter-se à palavra de Deus. Deus tem regras para o casal. E se essas regras forem obedecidas, o casal receberá as bênçãos da obediência. É preciso haver um diálogo franco, sincero. Os dois precisam parar e conversar e ver se estão verdadeiramente dispostos, tanto o marido quanto a mulher, a se enquadrarem nas regras da palavra do Senhor. É necessário que haja disposição dos dois. Vou dar 2 exemplos para vocês. Na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, do capítulo 5, do versículo 22 ao 24, diz assim: Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Este é o primeiro exemplo. Vamos agora para o segundo exemplo. Também na carta aos Efésios, no mesmo capítulo, capítulo 5, do versículo 25 ao 28, que diz assim: Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, devem os maridos amar suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Agora, eu vou fazer 2 perguntas para o casal. A primeira pergunta: a igreja está sujeita a Cristo por quê? A segunda pergunta: Cristo morreu pela igreja por quê? Não foi tudo por amor? Não é por amor que a igreja se sujeita a Cristo e não foi por amor que Cristo morreu pela igreja? Mas alguém pode até dizer: eu não amo mais o meu cônjuge. Vamos ver o que diz lá em 1 João, do capítulo 4, no versículo 8. Diz assim: aquele que não ama
não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, meus irmãos, o que podemos entender que o marido e a esposa, que diz que não há mais amor, mas a ordem de Deus é que o marido deve amar a sua esposa e a esposa também deve amar o seu marido. E se Deus é amor, o casal que quer ser fiel a Deus e quer servir a Deus, e como Deus é amor, Ele mesmo vai se incumbir de derramar este amor sobre o seu casamento. E então o seu casamento vai glorificar e exaltar o nome do Senhor e a sua palavra. Essa, meus irmãos, é a vontade do nosso Deus, porque Ele instituiu o casamento. E para que o casamento seja uma bênção, é necessário que esteja enquadrado nas regras daquele que o instituiu, o próprio Deus. E como Deus é amor, com certeza o Senhor derramará este amor que vem dele sobre o casamento. E você que hoje está ouvindo essa mensagem e acha que não tem mais jeito, e acha que o seu cônjuge desistiu, ele não quer mais tentar, ou você não quer mais tentar, pense nas regras de Deus, pense que o Senhor é o socorro. Não desista, porque o Senhor, Ele com certeza, Ele quer sarar, Ele quer salvar o seu casamento. E com certeza o nome dele será glorificado nessa parte. Que Deus os abençoe.